Uma oração. Santo e eterno Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença. Sabemos que o Senhor tem todo o poder nos céus, na terra. Sabemos, ó Pai, que Tu és o Criador. E hoje nós estamos aqui para adorá-lo, Senhor. E queremos pedir então que o Espírito Santo esteja entre nós e que nós sejamos transformados por Ti. Essa é uma semana onde falaremos e ouviremos de esperança. E nós queremos, ó Pai, que a esperança, a maior de todas elas, que é a esperança da volta de Jesus, tome conta do nosso coração, de nossas vidas, Senhor. Abençoe cada irmão, cada amigo que está aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nós, amém? Esse é o momento de louvarmos juntos. Eu não sei se vocês conhecem essa canção, mas ela é muito antiga. Eu gosto muito de cantá-la assim no início, porque é a confirmação da presença do Senhor. Sabemos que antes de virmos, de chegarmos aqui, o Senhor já estava. E eu tenho certeza que Ele recepcionou cada um de nós. Então vamos sentar e cantar juntos? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Com mais convicção agora? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. A palavra do Senhor diz que onde estiverem dois ou mais ali, Ele está. Nós cremos nisso. Agora eu quero ouvir você cantar, declarar isso em alto e bom som. Deixa só eles agora. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui. Tô suando, gente. Não gostei disso. Eu vim da Bahia, um calor, e chega que eu tô suando. Eu vim preparado para o negócio do frio. Eu sei que vocês não querem mais frio, mas por favor, só uns 2 dias para mim. Seria bom, né? Então, se puder nas orações ajudar, diz que vai ter um negócio de uns 6 graus aqui. Então, está prometendo, né, pastor? Cadê o pastor que me falou? Me passou essa informação. Estou esperando ele firme e forte. Se eu aguentarei, não sei. Mas quero. Entendeu? A experiência. Mas agora se diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém?
Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, Ele ouve. ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, Te sustentarei. te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a promessa do Senhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, Te sustentarei. te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu serei fiel, filho meu. Serei fiel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por sua fidelidade, Ele se entregou na cruz para que tivéssemos vida. Merecíamos a morte e Ele nos deu o direito à vida eterna. E é sobre esse sacrifício que nós vamos cantar juntos agora, a olhar para a cruz. Andei tão cego, sem
Eu procurei. Sacrifício de sangue. Não sou merecedor. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrei e agora sacrifício de sangue ele fez por cada um de nós. Não sou merecedor da graça. O pecado fez separação entre nós e Deus. Mas na cruz do Calvário, Jesus fez essa conexão e hoje recebemos a salvação, olharmos, contemplarmos e aceitarmos o sacrifício de Cristo. E agora não sou merecedor, não. E ao olhar pra cruz eu entendo a dor derramada ali por mim. Sacrifício de sangue por não sou merecedor. Não sou merecedor tua graça. Tua graça me alcançou, Senhor. Tua graça me alcançou, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Os olhos para o monte, de onde meu socorro vem, é certo
senti. E aí, quem sou eu? E hoje troco sono e a madrugada pra buscar a ti. Quero nas primeiras horas logo te sentir. E durante o dia quero mais de tua glória refletindo em mim. Se eu troco qualquer colo pra deitar no teu, deixo para trás meus sonhos pra viver nos teus. Abro mão de tudo aquilo que eu considero bom só pra ganhar o céu. Pode ser a maior pérola que o mundo tem, eu não te troco por nada e nem por ninguém, pois eu sei que tua presença, Senhor, é o que me faz tão bem. Diga, me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem. Me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem. Foi quando eu entendi que pulsa em mim és sempre Deus, mas eu senti. E aí, quem sou eu? E hoje vamos cantar juntos? Troco o sono e a madrugada pra buscar a ti. E durante o dia quero mais de tua glória refletindo em mim. Se eu troco qualquer coisa pra deixo para trás as coisas. Abro mão de tudo aquilo que eu considero bom só pra ganhar o céu. Pode ser a maior pérola que o mundo tem, eu não te troco por nada e nem por ninguém, pois eu sei que tua presença, Senhor, é o que me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem. Me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem. Me faz tão bem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor transforma, restaura, renova. Para quem não me conhece, meu nome é Cintia Alves, eu sou de Salvador, da Bahia. Terra de gente boa, né? E eu sempre gosto de contar um pouquinho da minha história, bem rapidinho, só para vocês entenderem um pouco, para quem não conhece. O Senhor olhou lá de cima e viu 2 baianos, eu e aquele negão que passou aqui agora. Olhou lá de cima, viu 2 baianos perdidos no trio elétrico e falou: venham, vocês são meus. E nós aceitamos o convite do Senhor. Um convite de mudança. Porque conversão é isso. Conversão é mudança de rota, né? Não foi fácil. Nós sobrevivíamos da música. Passamos 8 meses estudando a Bíblia. A primeira vez que eu fui para a igreja, eu fui com ciúme dele, porque eu achei que ele tinha namorado na igreja. Eu fui para tirar satisfação. E minha avó era evangélica, ela me levava para os cultos da igreja dela quando eu era pequena. Então eu cresci meio com raiva de crente, porque minha avó bastava dar uma cochiladinha na igreja que ela me tacava beliscão. Então para mim a igreja era isso.
Nelson, ele falava muito de Jesus pra gente quando ele começou a estudar a Bíblia. Mas a gente na banda, a gente queria fumar, beber, e Nelson queria estudar a Bíblia. Não combinava. Além de cantor, eu também era espírita, não aceitava nada do que ele falava. Mas a primeira vez que eu fui à igreja por ciúme, eu lembro de uma sensação doida assim na minha cabeça, porque até então eu conhecia um Deus que apontava o dedo, um Deus que condenava, porque minha avó, se a gente desse risada alta, ela dizia: você vai queimar no fogo do inferno. Eu sonhava com as labaredas. Naquele dia, eu descobri um Deus que está de braços abertos, um Deus que usou a minha imperfeição para me trazer para perto dele. Olha que coisa linda. O pastor uma vez disse que é muito difícil a gente se perder, porque para a gente se perder, a gente tem que lutar contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, porque esses três lutam por nós 24 horas por dia. Somos amados. O Senhor morreu por cada um de nós. E a vontade dele, o sonho do Senhor é estarmos todos juntos por toda a eternidade. Mas precisamos decidir diariamente isso. E nós decidimos. Faltava um mês para o carnaval. A gente já estava com todos os contratos fechados. Resolvemos ali, depois de 8 meses de estudo, resolvemos tomar a decisão ao lado de Cristo. Depois que Nelson leu um verso, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Cancelamos os contratos, começamos a viver pela fé. Fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Os amigos deram 3 meses para a gente sair da igreja. Perderam. Fizemos esse ano 25 anos de batismo. Agradecidos ao Senhor por sua misericórdia e bondade, porque Ele tem cuidado de nós de uma maneira surpreendente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi a melhor decisão da nossa vida. Conhecer esse amor maravilhoso e nos entregarmos a Ele. E temos vivido isso todos os dias em nossa vida. A descoberta de um Deus que nos ama, que cuida da gente o tempo inteiro. Muitas vezes a gente fala de Deus como se Ele vivesse a milhões de distância de nós. Mas o nosso Deus é o Deus que está aqui agora. É o Deus que nos ama, é o Deus que nos carrega nos braços. É o Deus que quer transformar a nossa vida todos os dias. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação dos eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Todas essas coisas, porém, somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu, o seu, o nosso Salvador. Amém? Essa foi a primeira canção que nós cantamos no dia do nosso batismo. Procurei, mas não te encontrei.
para sempre, para sempre. Que Ele continue no coração de cada um de nós. Amém. Amém. Boa noite, que alegria estarmos juntos para essa Semana da Esperança. Pastor Carlos, é uma grande alegria a gente poder passar essa semana juntos, revendo amigos queridos, alguns desbravadores, alguns aventureiros também, e a gente louva a Deus pela oportunidade de estarmos com você. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia nesse momento, em Isaías capítulo 41. Eu sei que nós temos muitos amigos queridos que estão conosco hoje. Eu gostaria de dizer a você que você se sinta muito bem-vindo aqui na casa de Deus. Este lugar é a tua casa, porque aonde Deus está, o povo de Deus está também, e aonde Deus está se torna o nosso lar. Então, eu gostaria de ler com você algo que tem falado ao meu coração, Isaías capítulo 41, o versículo 10. Um pouquinho antes do verso 10, no final do verso 9, nós lemos assim: Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Esta é uma semana de esperança, uma semana em que Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração. Não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu não sei de onde você veio, eu não sei se você é natural de Ponta Grossa. Eu creio que muita gente aqui não seja natural de Ponta Grossa, né? Apesar de morar aqui. Mas a palavra de Deus diz assim: você a quem eu chamei dos cantos mais remotos, não temas, porque eu sou contigo. A Cíntia comentou agora que veio da Bahia, né? Eu vim de São Paulo, do interior de São Paulo, de uma cidadezinha do interior de São Paulo. E você veio da onde? De onde você veio? Daqui mesmo? De perto daqui? Eu só queria dizer para você que não importa de onde você veio, Deus está ao seu lado para te ajudar, para te socorrer e para andar ao teu lado em todos os caminhos por onde você for. Eu gostaria de conversar hoje com você sobre a maior necessidade do mundo. E se eu perguntasse para a igreja, qual é a maior necessidade do mundo? O que você pensaria? O que você responderia? Pode dizer em voz alta aí para mim, por favor. Deus. A maior necessidade do mundo é Deus, eu concordo. O que mais? O que o mundo precisa hoje em dia? Paz. Quem diria que em pleno ano de 2025 nós estaríamos convivendo com algumas guerras, né, que se arrastam e se prolongam muito mais do que deveria. Israel, Rússia e outros movimentos de conflitos aí ao redor do mundo, né? Então o mundo precisa de Deus, o mundo precisa de paz. O que mais o mundo precisa hoje em dia? O mundo precisa de tempo, amor. O mundo precisa de amor, é verdade. Agora uma outra pergunta, eu concordo com tudo que vocês disseram. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança, mas como é que o mundo vai receber todas essas coisas? Qual é a estratégia de Deus para se revelar ao mundo? Qual é a estratégia de Deus para conceder mais amor, mais paz e mais esperança a esse mundo? Tem um texto no livro Educação, página 57, que eu gosto bastante.
Eu quero ler com você. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Sabe como Deus vai responder a todos os anseios e necessidades do mundo nos nossos dias? Sabe como Deus vai conceder mais amor, mais paz, mais esperança? Como Ele vai se revelar neste mundo em trevas hoje em dia? Através de você, através de homens e mulheres, meninos e meninas, novos, mais maduros, independente do local aonde estivermos. Deus quer usar pessoas para satisfazerem as necessidades do mundo. E eu gostaria de fazer você refletir agora, será que você não poderia ser a resposta às orações de alguém? E eu não estou falando apenas para os solteiros, tá? Quando a gente fala assim, será que você não é a resposta às orações de alguém? Os solteiros vão logo pensando, pastor, eu estou aqui, pastor, é verdade, eu posso ser a resposta às orações de alguém, olha para mim. Mas não é só sobre os solteiros, não. Talvez algumas pessoas estejam clamando a Deus, para ver mais paz, para ver o amor em funcionamento nesse mundo. E sabe como Deus vai mandar mais amor a esta terra, mais paz? Através de você. Porque você é embaixada do céu. Você é filho de Deus e foi escolhido para revelar Deus, o amor de Deus a todas as pessoas que estão próximas a você. Talvez você seja a resposta às orações de um vizinho, de um familiar, de um amigo, de alguém que esteja clamando a Deus e está angustiado porque não enxerga perto de si algo melhor que esse mundo possa oferecer. Hoje nós vivemos o período das ideologias. São muitas ideias, conceitos que são extremamente conflitantes com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E cada dia parece aparecer uma filosofia nova, uma modinha, uma ideologia nova. E essas muitas ideologias, muitas vezes, afastam as pessoas de Deus. Você já ouviu dizer assim, todos os caminhos levam a Deus? Não importa o que você creia, não importa o jeito que você vive, todos os caminhos levam a Deus. Mas se todos os caminhos levam a Deus, então não existe o mal, não existe pecado. Se tudo é verdade, nada é mentira. Se a verdade é relativa, ela não pode ser verdade. Ou existe uma verdade absoluta, ou a verdade é apenas um conceito etéreo, fragmentado. Hoje a gente vive a era das narrativas. Vence não quem traz a verdade, mas quem grita mais alto. E apesar das muitas narrativas dizerem que todos os caminhos levam a Deus, que não importa o jeito que o ser humano viva, que no final vai dar tudo certo e tal, a palavra de Deus aponta para o único caminho que pode nos conduzir a Deus. O próprio Senhor Jesus, a revelação máxima de Deus, Ele disse, eu sou o quê? O caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quer encontrar o caminho a Deus, você precisa passar por Cristo Jesus. Se você quer encontrar paz, amor e esperança, você precisa estar imerso na pessoa de Cristo. E não haverá paz entre você e Deus, enquanto houver paz entre você e o pecado. O pecado é um intruso nos planos de Deus, e nós precisamos voltar a imaginar, voltar a desejar uma realidade sem pecado, uma realidade onde a nossa vida esteja completamente imersa na presença e na vontade do Senhor.
João Calvino, falando a respeito dos muitos ataques que a palavra de Deus sofria em seus dias, ele disse com muita coragem: o cão ladra quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. A verdade divina da palavra de Deus está sendo atacada em nossos dias pelos muitos conceitos, ideologias e narrativas que se apresentam a nós como verdades ou pseudo-verdades, verdades relativas. As pessoas querem dizer: não, cada um tem a sua verdade, você vive do seu jeito, eu vivo do meu jeito e está tudo certo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é a verdade precisa passar pela pessoa de Cristo, e nós precisamos representar essa verdade em nossa vida, para suprir as necessidades de um mundo que carece, um mundo que precisa de referência, um mundo que precisa de esperança, de amor e de Deus. Mas talvez você precisa ser esta resposta. Abra mais uma vez a sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, o versículo 6. A palavra de Deus tem algo mais a nos dizer nesta noite. Provérbios, o capítulo 3, o versículo 6. Algumas versões são diferentes. Eu quero mostrar pelo menos duas versões para você, ler junto com você. Aqui a palavra de Deus diz assim: reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A versão Almeida, revista e atualizada, talvez seja uma das mais comuns. Também a Nova Versão Internacional. Mas tem uma versão que eu gosto bastante, que diz o seguinte, ó: lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele te mostrará o caminho certo. Quantas vezes em nossa jornada, em nossa caminhada em direção ao plano de Deus para a nossa história, a gente fica em dúvida sobre qual caminho seguir, sobre como caminhar e viver uma vida justa diante de Deus, sobre como abrigar a verdade e permitir que a verdade transforme a nossa vida. A palavra de Deus nos diz: lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele te mostrará o caminho certo. Quando você aprende a colocar tudo nas mãos de Deus, quem coloca todas as coisas nas mãos de Deus, logo verá a mão de Deus em todas as coisas. E esse é o nosso desafio: colocar todas as coisas, toda a nossa rotina, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, todas as nossas ansiedades nas mãos de Deus. E quando a gente coloca os nossos sonhos, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos desejos, tudo, todas as coisas nas mãos de Deus, com o passar do tempo, nós vamos ver a mão de Deus agindo sobre todas as coisas. E nesta semana, você vai ser convidado a colocar a sua vida, a sua história nas mãos de Deus. Nem sempre é fácil abrir mão do controle. Nós temos a tendência de querer controlar tudo a respeito da nossa vida, mas se você quer ser realmente feliz, e se você quer ter a esperança da vida eterna, você precisa aprender a colocar todas as coisas nas mãos de Deus. E talvez eu esteja falando essa noite para alguém que está indeciso sobre algumas questões importantes da sua história. Talvez eu esteja falando para alguém que veio para assistir esse culto pensando: será que Deus vai falar comigo, com a minha história? Talvez eu esteja falando com alguém que está precisando tomar algumas decisões importantes. Alguém que talvez já teve alguma experiência com Deus, mas a vida foi acontecendo, o tempo foi passando e você vai se afastando de Deus. E você vai deixando as coisas deste mundo acabarem ocupando aquele espaço que deveria pertencer a Deus. E a vida vai acontecendo e você vai se sentindo sedento de Deus. Você já teve saudade de Deus, fome de Deus, sede de Deus? Talvez eu esteja falando para alguém que já viveu grandes coisas ao lado de Deus, mas a rotina da vida religiosa começou a massacrar você.
E agora você faz o que faz simplesmente por um hábito, por uma rotina, mas parece que você não sente mais Deus queimando dentro do seu peito. Parece que você não sente mais aquela alegria de pertencer a Deus. Se algo mudou, a pergunta é: quem será que mudou? Foi Deus que mudou? Ou talvez você que tenha mudado? Deus não muda, Ele continua o mesmo. Talvez nós tenhamos mudado, deixando a rotina massacrar a nossa vida espiritual. Era o ano de 1940, o professor James Edwilner, de uma universidade teológica dos Estados Unidos, decidiu levar os seus alunos para um turismo religioso. Eles foram para alguns países da Europa, principalmente Inglaterra. Eles queriam visitar alguns dos cenários que haviam sido palco da Reforma Protestante. E um dos locais principais que eles visitaram na Inglaterra foi a reitoria de Epworth. Essa reitoria aqui, este lugar. Aqui havia sido a escola e a casa de um dos grandes reformadores dos nossos tempos passados, John Wesley. John Wesley viveu aqui, John Wesley lecionou aqui. John Wesley foi um homem extremamente dependente de Deus. A sua vida impactou milhares de outras vidas, porque ele aprendeu a confiar em Deus. E ele permitiu ser a resposta às orações de pessoas que estavam à sua volta. E ele começou um movimento de pregação do evangelho, de fervor, de volta às origens. John Wesley inspirou milhares de pessoas pela sua sede e fome de Deus. E aqueles alunos de teologia, encantados ao visitar a reitoria de Epworth, ao visitar aquele cenário que havia sido palco da Reforma, chegam ao cômodo mais esperado, o quarto de John Wesley. Um quarto modesto, simples, que ainda estava preservado naquela época. Uma cama e ao lado da cama um tapete. Um pequeno tapete. E o guia daquela pequena viagem estava dizendo aos alunos: olha, aqui é o quarto, a mobília que lembra aquele momento em que John Wesley viveu neste lugar. E aqui vocês podem ver esse tapete com duas marcas. Estas são as marcas dos joelhos de John Wesley. Ele não conseguiu o que conseguiu, porque por motivos do acaso, ele conseguiu agitar o mundo de sua época, porque ele passava tempo com Deus em oração, ele buscava a presença de Deus, ele amava estar na companhia de Deus. E os alunos obviamente ficaram encantados com a história de John Wesley. Eles deveriam seguir viagem, saíram do quarto de John Wesley, entraram no ônibus, e como de costume o professor foi fazer a contagem dos alunos, e quando ele fazia a contagem, percebeu estar faltando um aluno. O professor responsável volta e começa a refazer o caminho que eles tinham feito ali dentro. E para sua surpresa, quando ele chega no quarto de John Wesley, ele vê o aluno que faltava ali, ajoelhado, em cima das marcas do grande reformador. E ele fazia uma oração audível, e ele repetia essa oração com fervor. A oração daquele aluno era: faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor. O professor não mexeu com aquele aluno para não interromper aquela oração sincera, e ao ver aquela cena, o professor se emocionou em ver a fé daquele aluno, pedindo para que Deus agisse de forma poderosa nos seus dias também, clamando: faz de novo, Senhor. É como se aquele aluno estivesse dizendo: eu sei que o Senhor continua o mesmo Deus que agiu em Martinho Lutero, em John Hus, em Wycliffe, o mesmo Deus que agiu em John Wesley. Faz de novo, Senhor. E aquela oração precisou ser interrompida, porque os alunos precisavam continuar a viagem, e o professor então toca nos ombros daquele jovem aluno de teologia e diz: Billy, nós precisamos voltar, precisamos seguir viagem. Se você puder encerrar a sua oração, vamos para o ônibus.
aquele aluno encerrou a sua oração, mas aquela oração não ficou sem resposta. O mundo veria depois que Deus responderia poderosamente à oração de um jovem que ousou clamar a Deus: faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Este jovem depois ficaria conhecido como um dos maiores evangelistas que o mundo moderno conheceu, Billy Graham. Um pregador do evangelho que esteve em todos os continentes, levando a mensagem de salvação, pregando a Cristo a todas as pessoas. Aquela oração daquele jovem teologando foi ouvida. O seu clamor: faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Algumas pessoas já me perguntaram, principalmente adolescentes, desbravadores, né? Pastor, por que, quando a gente olha para a Bíblia, Deus parece tão poderoso? Ele abre mar vermelho, Ele faz descer fogo do céu, Ele faz chover o maná, e hoje parece que Deus está calado, parece que Ele não faz nada extraordinário, parece que Deus está quieto. Por que Deus mudou, pastor? E eu preciso responder a esses adolescentes quando me questionam: será que Deus mudou? Será que Ele mudou o jeito de agir ou de responder? Deus não mudou. Talvez a pergunta não possa ser: onde está o Deus de Moisés que abria mar vermelho? Onde está o Deus de Elias que respondia com fogo? Talvez a pergunta não seja bem essa. Talvez a pergunta seja: onde estão os Elias de hoje, que não temem estar sozinhos contra uma multidão que adora deuses estranhos? Onde estão os Moisés, que a despeito da crítica da multidão, continua caminhando na direção dos planos e dos propósitos de Deus? Onde estão as rainhas Esther, que vão se levantar mesmo com risco da própria vida, mas vão interceder pelo seu povo, pelo povo de Deus? A grande questão talvez seja que nós mudamos, Deus não mudou. Deus não mudou. Talvez nós é que tenhamos mudado. O convite de hoje para você, querido amigo, querido irmão, é: faça essa oração. A oração que foi feita por Billy Graham quando ainda era um jovem, mas que talvez possa fazer efeito na sua história também. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Talvez você já tenha vivido algo extraordinário ao lado de Deus, mas a rotina, o pecado, as coisas deste mundo acabaram tirando de você aquele brilho, aquele desejo, aquela chama que ardia dentro de você. É hora de clamar a Deus: faz de novo, Senhor. Nós sabemos que vivemos no tempo final da história desta terra. A gente olha ao redor e percebe as profecias se cumprindo dia após dia. O mundo está em confusão. Nós não estamos mais no pé da estátua do sonho de Daniel, de Nabucodonosor, perdão. Nós estamos já na unha da estátua. Falta muito pouco para o Senhor Jesus voltar a esta terra. A pergunta é: nós vamos estar preparados? Nós vamos continuar abraçando a verdade, trazendo a verdade para perto de nós, aqui no nosso peito, guardando a verdade da palavra de Deus em nosso coração? Ou vamos deixar ser enganados pelas ideologias, filosofias, conceitos, polarizações deste mundo? Deus chama você para ser um Elias moderno. Deus chama você para ser um Moisés moderno. Deus chama você para ser uma Esther moderna. Ele quer fazer de novo aquilo que Ele já fez, e você pode ser um instrumento. A Cintia Alves vai cantar mais uma música nesse momento. Enquanto ela canta, eu quero convidar você a conversar com Deus e a pedir para Deus que use você como um instrumento neste tempo do fim, para alcançar multidões, para a honra e glória do nosso Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Pai querido, nós queremos ser os instrumentos em Tuas mãos, para que grandes coisas aconteçam neste mundo, neste tempo em que vivemos. Mas acima de tudo, bom Pai, nós queremos ser impactados pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua vontade.
Perdoa, por favor, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, e ajuda-nos a vivermos em sintonia com a Tua vontade para nós. Pai querido, se alguns de nós aqui já viveu grandes momentos contigo, mas agora tem passado por um momento desértico, um momento árido, por favor, reacende a chama, Senhor. Derrama sobre nós a água viva da Tua presença e ajuda-nos, bom Deus, a sermos parte da resposta às orações de pessoas que estão à nossa volta. Pai querido, usa-nos como Teus instrumentos neste tempo e nos dá a Tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer, foi muito bom ter você aqui conosco. E nós temos um encontro marcado, então, amanhã às 19h30. Ao sair, se você tiver ali interesse, você pode olhar as camisetas. E se você quiser adquirir, então poderá conversar ali com o irmão Nelson, isso? E você poderá adquirir a camiseta. Uma boa noite, que Deus o abençoe e até amanhã, então, às 19h30.